Se relacionar é difícil? As pessoas, na sua grande maioria, se queixam, da dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Será que isso é verdade? Você tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas? Se relacionar não é tão simples, né? Mas também não é um bicho de sete cabeças. É possível nos relacionarmos bem com outras pessoas, com certeza. Afinal, o que é ter uma boa relação, ter boas relações? Às vezes as pessoas se confundem em ter boas relações. O que é, né? Será que eu tenho que fazer demais para as pessoas? Será que eu tenho que fazer de menos? Então é importante entendermos o que é ter boas relações, sabermos dar limites nas relações. Para mim, eu, Moisés, hoje eu tenho 46 anos, o que eu tenho aprendido e percebido, é que nós estamos aqui, no planeta Terra, encarnados aqui, para que a gente possa aprender, a exercitar as relações e a viver bem, ter boas experiências aqui na nossa Terra, na nossa vivência nesse nosso planeta. Para mim, Moisés, hoje eu tenho 46 anos. O que eu tenho aprendido, e percebido é que nós estamos aqui, encarnados neste planeta Terra, neste corpo que Deus nos deu, para que a gente possa aprender a nos relacionar, e a viver bem, a sermos felizes, aprendermos a sermos felizes, a usar os nossos recursos, aproveitar, os recursos das pessoas, que estão ao nosso redor, aproveitar os recursos, do planeta, da natureza, é claro que com muita consciência e respeito, mas nós estamos aqui principalmente para exercitar as relações e usufruir, de todos os recursos com consciência, com carinho e amor, para que a gente possa nos desenvolver como seres humanos. E todos nós, independente do ser, nós precisamos nos relacionar. Não tem como a gente viver sem nos relacionar com ninguém, e nossas primeiras relações são a nossa família. Nossa família é o primeiro contato que a gente tem, Então ali é onde a gente começa a aprender, tem as nossas primeiras percepções de crenças, de costumes, de hábitos, e que nós vamos levando isso para a nossa vida, Tudo que a gente aprende na nossa casa, na nossa infância, com a nossa família ou com os responsáveis, com nossos professores, aquelas pessoas que estão cuidando de nós aprendemos com eles, logo na infância, principalmente com a família. E as crenças também é um ponto muito importante, para que a gente possa ter boas relações. Nós aprendemos muitas coisas com a nossa família, o modo de vida, a forma com que eles viram a vida, e aprenderam com os pais deles, com os responsáveis dele. Então existem crenças, existem coisas que eles acreditam e acreditavam que nós aprendemos com eles. E nós passamos a acreditar, e ter a vida, levar a vida da forma que nós aprendemos com eles. Muitas coisas, muitas crenças são crenças positivas. Outras crenças são crenças não tão positivas assim. Talvez crenças limitantes, Por exemplo, se uma pessoa aprendeu, com a família que estudar é bom, que estudar traz benefício para a vida da pessoa, que se alimentar é bom, que praticar exercício é bom, estar em casa com a família, fazer companhia também é bom, Isso são crenças positivas.
Mas às vezes a família ela também tem suas limitações, né? E aí ela acaba tendo a crença e passando a crença, né, para frente, para as crianças, né, para nós, quando crianças, né, na nossa infância, que algumas crenças limitantes, né, alguns preconceitos, né, de algum comportamento, algum tipo de alimentação que não é tão saudável, né, alguma crença de que o dinheiro é sujo, né? Que quem tem dinheiro não presta, quem tem dinheiro é ganancioso, né? Ou que nós não podemos fazer tal coisa, ou que não podemos, né, vestir tal roupa, ou não podemos ir para tal lugar, ou que a minha religião, a religião da nossa família, que estamos seguindo há tanto tempo, é melhor do que a outra, né? E tal amizade, porque segue tal religião, não pode fazer parte da nossa amizade. Então, as crenças, elas também são muito responsáveis, né? Pelas nossas boas relações e pelas más relações, pelos conflitos e pela leveza, né? Das nossas relações. As crenças é muito importante prestarmos atenção no que é que nós estamos acreditando. Se está fazendo bem ou se está fazendo mal essas crenças. No que nós aprendemos com a nossa família lá na infância. Um outro ponto importante é o autoconhecimento, né? Nós sabermos realmente o que somos, né? Procurarmos entender por que eu tenho esse tipo de comportamento, por que eu tenho esse medo, tal medo, né? Por que esse ambiente eu me sinto melhor, por que aquele ambiente eu me sinto pior, essa atividade eu não quero fazer, mas eu preciso fazer, né? É importante o autoconhecimento para que a gente possa saber em qual ambiente eu me adapto melhor, qual ambiente eu preciso evitar, qual tipo de atividade eu me dou melhor, né? Eu desenvolvo melhor, para que eu possa saber os meus recursos e os meus limites, né? Para que eu possa dar os meus recursos, né? Apresentar os meus recursos para as pessoas e também poder ter o limite, saber de quando pôr um limite aqui e falar, não, daqui para frente eu não vou, porque senão eu vou me machucar. Eu não posso fazer uma coisa só para te agradar e daqui a pouco eu vou me machucar, né? Então é muito importante, né, a gente entender, né, esse autoconhecimento, nós sabermos nos entender e saber como é que eu funciono, para que eu me adapte e eu me encaixe melhor nos ambientes, sem ficar fazendo pelo outro, né? Fazer o gosto do outro e me machucar. Isso é muito importante. Autoconhecimento e desenvolvimento contínuo. Um outro ponto importante também é a nossa identidade, né? Depois de nós entendermos, né, o nosso autoconhecimento, né? Sabermos como que nós funcionamos, trabalhar as nossas crenças, conseguir entender no que eu acredito, né? Se eu acredito em coisas boas, em coisas que vão me levar para frente, ou se eu estou acreditando numa coisa que vai me travar, que vai me limitar, né? Então, e a identidade também é uma coisa muito importante, né? Para nós sabermos nos posicionar. Muitos conflitos acontecem hoje em dia porque as pessoas elas não conseguem entender o seu posicionamento dentro da família, dentro das amizades, dentro do ambiente de trabalho, dentro da sociedade. Então é muito importante a gente entender a nossa identidade. Dentro de casa nós temos a identidade, por exemplo, aqui no meu caso, eu tenho identidade dentro de casa, eu sou marido e sou pai. Então, com a minha esposa, eu tenho um trato diferente.
Com os meus filhos, eu tenho um trato diferente. No meu trabalho, eu tenho um trato diferente com os meus clientes. Não é verdade? Com as minhas amizades, a mesma coisa. Nós precisamos entender essas posições para que os papéis sejam bem definidos. Como esposo, eu tenho que dar atenção, carinho, afeto, acolhimento para minha esposa. Para os meus filhos, eu tenho que dar atenção, acolhimento, carinho, tenho que ensinar, tenho que acolher, né? Proteger, né? Nós temos que saber toda essa questão de identidade real, né? Dentro de casa. Qual que é o meu papel dentro de casa? Para que não se interfira, para que não se mude os papéis, né? A mulher e o marido de casa, eles têm os papéis iguais. A mulher não pode mandar mais, o marido também não pode mandar mais. Os dois, 50%, 50%. Filho é filho. O filho não pode mandar no pai, não pode mandar na mãe. Então é muito importante termos essa clareza dos papéis para que as coisas não se invertam, os papéis não se invertam e cada um cumpra com a sua responsabilidade, né, para evitar conflitos dentro de casa. Nas amizades, a mesma coisa. Eu posso achar que o meu amigo vai querer mandar em mim ou que eu vou mandar nele, né? Interferir demasiadamente na vida do meu amigo, na vida da minha amiga, na vida das pessoas. No meu trabalho, no ambiente de trabalho, precisamos entender a nossa identidade. Qual é o meu papel dentro dessa empresa? Eu sou chefe, sou encarregado, sou funcionário. O que eu sou dentro dessa empresa? Eu sou responsável pelo RH, sou responsável pela contabilidade, né? Então eu vou fazer o meu papel, ou de computador, ou de RH, ou eu sou o chefe, ou eu sou o funcionário. Muitas vezes acaba que o funcionário quer dar ordem no chefe, e às vezes o chefe não se posiciona como chefe, né? E fica aquela confusão, um se metendo no assunto do outro. E aí começa o conflito, né? De hierarquia. E aí começa aquelas coisas, confusões, né? Vários, diversos conflitos e diversas situações, não ter a clareza dos papéis. E não é porque nós temos alguns papéis, né? Dentro de casa nós temos um papel, no trabalho nós temos outro, na amizade nós temos outros. Mas isso não quer dizer que nós temos várias personalidades ou que nós somos falsas pessoas. Isso é que simplesmente são ambientes diferentes. Por exemplo, o policial, né? O policial ele está lidando com criminosos o dia inteiro, né? E aí ele precisa ter uma firmeza ali, né? Precisa ser mais firme com as pessoas, né? Para que ele possa ter autoridade e conseguir encaminhar, né? O que precisa ser encaminhado. Mas em casa, quando ele chega em casa, ele não pode ter a mesma firmeza que ele tem com criminosos, com os filhos, ou com a esposa, ou com a mãe dele, com o pai, com o irmão, com os amigos. Percebem? Então o policial em trabalho, ele tem um papel. Em casa, ele tem que ter um outro papel. Com os amigos, tem que ter um outro papel. Porque senão fica uma coisa só e muitos conflitos podem acontecer se nós não tivermos essa clareza dos papéis. Então, meus queridos amigos e amigas, vamos continuar, né? Vamos procurar nos entender cada vez mais, né? Procurar entender aí as nossas crenças, né? Por que eu acredito nisso? Será que é positivo? Ou será que está me travando, né, essa crença? Será que é uma crença positiva ou será que é uma crença limitante, né? Qual que é a minha identidade, né? Eu tenho clareza da minha identidade dentro de casa? Qual que é o meu papel como marido? Qual que é o meu papel como pai? Qual que é o meu papel como filho? Qual que é o meu papel como irmão? Qual é o meu papel como amigo? E qual que é o meu papel como profissional, como religioso, né? Então é muito importante
nós temos todas essas informações bem claras dentro de nós, né? Qual o ambiente que eu funciono melhor? Como é que eu funciono, né? Eu mesmo, como que eu funciono? Por que que eu tenho tais medos? Por que que eu tenho tal dificuldade? Por que que isso é mais fácil? Ou por que que tal coisa é mais difícil? Então, meus amigos e minhas amigas, vamos procurar nos desenvolver continuamente. Essa é a minha missão aqui. Estamos encarnados aqui nesse planeta para que nós possamos aprender, né, exercitar, né, as nossas relações, aprender a usar os recursos, né, dos nossos amigos, da nossa família, da melhor forma possível, com muita consciência e clareza, usar os recursos da natureza com consciência, sem abuso de ninguém e de nada, para que nós possamos ser felizes. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nos desenvolvendo e ajudando quem mais quiser a se desenvolver, a se conhecer profundamente. Se isso te fez sentido, me chama para a gente poder conversar e conseguir trazer mais clareza para você, para tua família, conseguindo entender e reconhecer as suas crenças positivas, melhorar as crenças limitantes, reconhecer a sua identidade e te desenvolver continuamente. Me chama aqui.